Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo isso. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre o projeto de animação multithread do meu grupo, explicar a ideia que a gente teve, as restrições que a gente aplicou, demonstrar ele ao vivo, que, como vocês talvez já tenham até visto, está rodando aqui no terminal enquanto eu vou explicar, porque eu acho que fica mais visual, fica mais fácil de entender as coisas. E vou comentar algumas partes do código também, não de forma muito extensa, mas o suficiente para conseguir comentar as partes mais importantes. O README do nosso repositório está explicando a grande parte das coisas que eu vou explicar aqui, talvez até um pouco mais sucinta e melhor do que eu vou explicar. Mas enfim, se surgir qualquer dúvida, basta ler o README, que também vai ser uma ótima forma de entender o nosso projeto. No caso do nosso projeto, disse tanto dele, ele é um jardim de flores, onde vocês podem ver, a gente tem vários canteiros, onde existem flores que estão crescendo. Essas flores, elas crescem em várias etapas, então a gente tem semente crescendo, florida e murcha, são etapas sequenciais, e aí o ciclo se reinicia, certo? O tempo que essas flores demoram para crescer é aleatorizado, de forma que toda vez que a gente rodar esse projeto, ele vai ter uma cara diferente. Também temos jardineiros para colher as nossas flores. Então, no caso aqui a gente tem dois jardineiros, mas como vocês podem ver aqui, a gente tem uma definição de constantes, e essas constantes podem ser mudadas para executar o nosso projeto. E uma das constantes é o número de jardineiros, então se a gente quisesse ter três jardineiros, por exemplo, a gente poderia. E esses jardineiros, eles têm cada um uma cesta, onde eles podem colher as flores. E essas cestas têm limites. Então, toda vez que eles colhem uma flor, eles acabam preenchendo uma parte da sua cesta. Então, aqui o cara acabou de preencher a cesta dele. E uma vez que eles enchem a cesta, vou até esperar alguém encher, eles são obrigados a esvaziar a cesta da próxima vez que eles forem colher uma flor. E aí todas essas flores colhidas e que saíram do esvaziamento das cestas vêm para esse depósito que já está com um número bem grande porque já está rodando há um tempinho. Além disso, os jardineiros eles só colhem as flores se elas estiverem no estado florida. Ou seja, se eles demorarem muito para chegar numa flor, é possível que ela já tenha passado para o estado murcha. E aí, nesse caso, ao invés de colher a flor, ele simplesmente limpa o canteiro. Da mesma forma, tanto se ele colher na florida ou limpar o canteiro na murcha, o ciclo se reinicia e a flor volta a crescer, certo? Então aqui a gente acabou de ver um caso que a flor murchou e vocês vão ver que ela vai desaparecer e vai começar um novo ciclo. Além disso, esses jardineiros, eles competem por uma única tesoura. Então, vocês nunca vão ver dois jardineiros colhendo flores ao mesmo tempo. Então, essas são as restrições principais do nosso projeto. Aqui tem as definições das constantes, os estados aqui no nosso enum, algumas variáveis e algumas funções que a gente já deixou pré-definido aqui. Temos o main.c, que não julgo tão interessante aqui de explicar, mas também definição de variáveis, inicialização dos canteiros, a questão de inicialização das threads, mantimento das threads e limpeza no final, certo? A única coisa que eu vou chamar a atenção aqui é a declaração dessas três, vou chamar de flags, que elas são as restrições que a gente aplica, né? Então, sempre que a gente estiver alterando o estado dos nossos canteiros, a gente bloqueia esses canteiros para nenhuma outra thread poder acessar eles. E aí a gente usa esse mutex estado para isso. Da mesma forma, as threads de jardineiros não podem acessar a tesoura ao mesmo tempo. Então a gente tem esse mutex tesoura também. E esse último é mais diferente, é a questão de precisar de atenção. Então é uma forma de notificar o jardineiro quando tiver uma flor florida no jardim. Então a ideia não é que os jardineiros eles ficam checando a todo momento que se as flores estão ou não floridas. Uma vez que a flor chega no estado de florescimento, ela meio que levanta essa flag e avisa, notifica o jardineiro que ele precisa ir lá trabalhar, né? E cortar essa flor, colher ela o mais rápido possível, de preferência, porque senão ela murcha. Aqui no jardim.c é definitivamente a parte mais importante do nosso código. Então, vou comentar brevemente aqui sobre as funções. Temos essa imprime jardim, que é basicamente a interface que vocês estão vendo aqui agora. Eu entendo que não é a coisa mais bonita do mundo, mas a gente julgou que não seria necessária uma interface gráfica muito mais complexa que isso. E na minha opinião está bonitinho, mas enfim, fica a critério de vocês, né? Então a gente tem a parte de impressão mesmo, bem básico. Temos a Flor Thread, que é a questão de controle do ciclo de vida da flor.
Então, a gente tem nesse primeiro estado a questão da semente. Aqui vocês vão ver que ele demora um tempo randômico para passar para o próximo estado. Tem a parte do crescendo, tem a parte do florida, tem inclusive aqui a parte que eu tinha comentado, que uma vez que ela flore, ela levanta aquela flag, entre aspas, do precisar de atenção, né? E ela também fica esperando até ou o jardineiro colher ou limpar o canteiro para reiniciar o ciclo, né? Então, enquanto o jardineiro não tomar uma ação sobre aquilo, ela fica esperando alguma coisa acontecer. É, também temos aqui agora a questão da lógica dos jardineiros. Então, ele sempre checa se tem uma flor precisando de atenção. E aí, se tiver, ele checa toda a questão das tesouras, bloqueia a tesoura, né, para conseguir fazer as coisas, bloqueia o estado dos canteiros, sempre procura a flor florida, né, que por mais que ele saiba que existe uma flor florida, ele não sabe qual exatamente está florida. E aí tem uma sequência de elses e ifs que é para checar algumas condições. Então, a questão da cesta dele, a cesta dele está cheia, porque se tiver, ele precisa levar no depósito. A questão da flor está ainda florida ou murcha, porque ele demora um tempo, que é um sleep de um, né? Para chegar até aquela flor ou colher aquela flor, depende da interpretação. E nesse tempo a flor pode acabar murchando, então a gente sempre precisa considerar isso. Então, é mais ou menos essa a lógica. O nosso projeto aqui já está executando há algum tempo, acho que vocês já conseguiram ter uma noção principal da execução, e acho que isso era o principal que eu queria falar. Espero que tenha ficado tudo claro e muito obrigada por ter assistido.